sejam bem-vindos à nossa segunda parte da aula de urbanização. Sou o professor Rafael e vamos dar continuidade ao nosso tema. Tão legal, né? Tema urbanização, tema da hora. E, bom, tô aqui até com um bigodinho, tô com barba, mas não dá pra ver, mas eu tô. Vamos lá. Deixa eu ficar aqui. Isso, urbanização 2. Pronto. Bom, nosso primeiro tema da aula de urbanização é a diferenciação do habitat rural e do habitat urbano. O habitat rural, a gente tem que lembrar de uma região com uma densidade populacional menor, que tem uma relação muito forte com o setor primário da economia, ou seja, estamos falando de áreas que tenham uma agricultura, uma pecuária, um setor extrativista mais forte. E, claro, dentro das diferenças entre essas regiões rurais, mas tem essas características em comum. Já o habitat urbano, a gente tem que lembrar dessa alta densidade populacional. Claro, não é necessariamente uma grande cidade, mas pelo menos uma vila, digamos assim, onde as pessoas estão morando próximas e que tem um setor ligado mais ao setor terciário ou ao setor secundário da economia. Se você pegar, por exemplo, municípios onde que tem uma área rural muito grande, você pode observar que até a cidade mesmo, o ambiente urbano, ela tem uma relação muito forte com o ambiente rural. Por exemplo, cidades de Mato Grosso, por exemplo, que tenham cooperativas agropecuárias, e no centro das cidades acontecem muitos negócios, enquanto que ao redor ocorre a produção de alimentos. Dourados, Sorriso, são cidades que têm essa característica também, muito voltadas para o agronegócio. Bom, e agora aqui, pular. Bom, já aqui a definição de sítio urbano. O que seria o sítio urbano? É importante colocar na hora de sítio urbano e posição geográfica. Por exemplo, a posição geográfica seria muito devido à região, digamos, não sei exata, mas por exemplo, se a cidade é litorânea, se a cidade é interiorana, onde realmente a posição da cidade. Já o sítio urbano, a gente já seria mais uma ideia de, por exemplo, as características do espaço no local onde a cidade estabeleceu, o sítio de ocupação da cidade. Por exemplo, cidades de planície, cidades de planalto, cidades montanhosas, cidades insulares. As insulares são ilhas, para quem não sabe. E também tem o nome Acrópole para cidades de colina. São Paulo até uma cidade que é muito morro, né? Mares de morros seriam cidades de Acrópole. Baseado no negócio da Grécia até, né? Interessante. Pera. Ué? Já, bom. E o que é interessante é que junto da posição geográfica com o sítio urbano, a gente tem que colocar a função urbana das cidades. Por exemplo, obviamente uma cidade portuária, ela não só tende, né, como ela tem que ser ou uma cidade fluvial ou uma cidade marítima. Então, por exemplo, cidades é uma função da cidade. A cidade ela cresce ao redor dessa atividade econômica dela. Ela meio que se especializa em algum ramo da economia e acaba com isso se desenvolvendo ao redor disso. Por exemplo, cidades político-administrativas, no caso aqui tem Brasília, Washington, Canberra aqui na Austrália, Ottawa no Canadá, são cidades que tudo meio que gira ao redor das atividades governamentais, dos escritórios de governo. Então ela é especializada nisso, na administração. Você pega cidades religiosas, devido a um fenômeno religioso, por exemplo, Aparecida do Norte, Meca, Jerusalém, Fátima. Cidades turísticas, onde meio que a atividade econômica gera ao redor do turismo. Cidades portuárias, que eu dei o exemplo agora, pode pegar Santos, Rotterdam, Liverpool. Cidades industriais, onde meio que tudo gira ao redor do parque industrial. Cidades múltiplas seriam cidades que têm mais de uma função, né, urbana. O que é interessante é que, por exemplo, a função urbana ela pode surgir de uma maneira e assim como pode acabar também. Por exemplo, uma cidade onde se constrói um porto, como por exemplo Santos, mas pegando um exemplo global, como por exemplo Xangai.
Daí do porto você constrói um aeroporto, daí você constrói fábricas. Então, meio que do porto ela se expande e o que é interessante, assim como ela pode perder a sua função. Detroit foi uma cidade que perdeu um pouco, muito, né, da sua atividade industrial. Então, a gente pode dizer, né, que sua função urbana ela alterou muito. E hoje, basicamente, tem escritórios das empresas e poucas fábricas no Michigan. Tem um textinho também. Bom, a gente já viu a região onde as cidades ficam, sua função urbana e sua posição geográfica. Agora vamos falar da hierarquia das cidades. Assim como, por exemplo, na sua escola, na sua casa, tem uma hierarquia, por exemplo, diretora. Espera um pouquinho. Não, ixi, pera. Nossa, gente, espera aí que eu dei uma mexida aqui, agora foi. Assim como, por exemplo, na sua escola, no seu, sei lá, enfim, no seu trabalho, em qualquer lugar. Você tem, por exemplo, a diretora, a coordenadora, os professores, os monitores e os alunos, por exemplo. As cidades também têm, porque no nosso esquema hierárquico tradicional, imagina que você mora em uma cidade pequena. Eu vou abrir o Google Maps e pegar uma cidade qualquer aqui para você. Digamos que você mora em uma cidade aqui no interior de São Paulo, mas na região que não seja a região metropolitana de São Paulo, seja, por exemplo, em uma cidade próxima a Ribeirão Preto. Vamos colocar aqui, pegar uma cidade do nada aqui, entrei aqui. Serrana, vai, cidade legal, que é onde até teve agora a primeira vacinação em massa aqui do Brasil. E é uma cidade que fica na região de Ribeirão Preto. É uma cidade pequena para média, não seja uma cidade local, não seria uma vila. Mas digamos, a pessoa antes ela mora em Serrana, então ela está próxima ali de Ribeirão Preto. Daí ela precisa ir no hospital, fazer uma coisa, às vezes até governamental, com documentos, enfim, alguma coisa que não tem na cidade dela. Geralmente ela iria para Ribeirão Preto. No caso seria já uma metrópole regional. Então, cidade local, metrópole regional. E se fizesse uma coisa muito elaborada, ele iria para um lugar mais afastado. No caso, por exemplo, uma metrópole nacional, que seria São Paulo. Isso pensando numa cidade aqui no interior de São Paulo. Se você pegar numa vila, exemplo, no interior de do Rio Grande do Norte, daí a pessoa vai para uma cidadezinha menor. Enfim, e você vai seguindo isso. Se tivesse uma coisa séria, deveria para um centro regional. Se precisasse de uma coisa que não tem no centro regional, iria, por exemplo, para a capital, seria Natal. E se precisasse de uma coisa muito, muito, muito séria, iria para São Paulo, Rio de Janeiro. Seria uma metrópole nacional. Porém, com a tecnologia, com a globalização, principalmente a evolução dos meios de comunicação, porque muitos serviços você pode solicitar sem necessariamente ir pessoalmente nos lugares. Então, por exemplo, hoje a gente pode dizer que tem uma ligação em tudo, mas as grandes metrópoles, os grandes centros, eles meio que têm acesso a todos. Não tem mais essa questão de que você tem que ir subindo. Você simplesmente, eu moro, te falei em Serrana, por exemplo, não moro em Serrana, mas se eu morasse em Serrana, eu moro numa cidade local. Eu consigo contratar algum serviço de São Paulo capital. Você entende? É meio que essa diferença. Hoje em dia, por conta dessa evolução dos meios de comunicação e transportes, principalmente comunicação, pensando até em serviços remotos, que hoje eu posso contratar um serviço, eu não, mas um empresário pode contratar um serviço, por exemplo, de outro país. Então ele morava numa cidadezinha pequena do interior, hoje ele consegue contratar uma cidade global, tipo um serviço de Nova York, por exemplo, de um escritório de Nova York. É uma marca da globalização, por isso até que eu deixei é, destacado aqui. Bom, eu estou tentando passar aqui, não está passando? Vai? Aqui, bom. Bom, e o que seria uma metrópole? Bom, eu coloquei até uma definição de dicionário porque não tem muito como fugir disso, tá? Metrópole é a cidade principal de um país, de um estado, de uma região. E
Por exemplo, no caso aqui, ele deu um exemplo de cidade muito grande, como Tóquio, que é a maior cidade do mundo, a maior região metropolitana do mundo. E aqui no Brasil, São Paulo como a metrópole brasileira. E o que seria uma região metropolitana? Região metropolitana são cidades que de importância menor, porém que estão na esfera de influência de uma metrópole maior. Ou seja, são cidades que necessitam, entre aspas, da metrópole para as atividades do dia a dia. Pensando aqui em, por exemplo, BH, e pensando em Belo Horizonte, que não pode falar BH, por sinal não é correto. Mas vamos supor, se você mora em Belo Horizonte, onde você não mora em Belo Horizonte? Você mora em Confins e você trabalha em Belo Horizonte, você é uma pessoa que mora na região metropolitana, mas não mora na metrópole. Ah, eu moro em uma cidade, igual eu falei, serrana no interior de São Paulo. Bom, eu moro na região metropolitana de Ribeirão Preto, nesse caso. Ah, eu moro em Guarulhos, até um caso eu mesmo. Eu moro em São Bernardo, eu moro em Santo André, eu moro em Osasco, eu moro na região metropolitana de São Paulo. E porque todas as cidades elas meio que são circundadas pela metrópole principal, que é São Paulo capital. Já, por exemplo, no caso de São Paulo, é interessante que tem cidades na região metropolitana que são maiores do que algumas outras metrópoles. Mas isso não necessariamente dá a essa cidade o título de metrópole. Por exemplo, o PIB de Osasco, Guarulhos ou São Bernardo do Campo, aqui em região metropolitana de São Paulo, é maior que de muitas capitais de outros estados que são consideradas metrópoles. Porém, como elas não têm essa esfera de influência, elas estão dentro da esfera de influência de São Paulo, elas acabam não pertencendo à região metropolitana. Ou seja, não importa se você é uma cidade de 5 milhões de pessoas, se a cidade ela está ao redor de uma maior, de uma mais rica, de uma mais importante, e ela necessita dos serviços geralmente oferecidos pela cidade maior, da cidade principal, no meio, digamos assim, ela faz parte da região metropolitana de tal lugar. E o segundo termo seria o que são megacidades. Bom, cidades são necessariamente metrópoles, só que são metrópoles muito grandes. São áreas metropolitanas, regiões metropolitanas, com mais de 10 milhões de habitantes. Bom, aqui, acho que não sei se isso aqui parece para vocês, para aqui. Eu peguei aqui no mundo hoje tem diversas cidades, regiões metropolitanas com mais de 10 milhões. Mas eu coloquei aqui no mapa para vocês verem mais ou menos onde elas estão localizadas. Aqui a gente pode destacar, no Brasil nós temos duas, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo com uma região metropolitana de 22, 23 milhões de habitantes. Rio de Janeiro uma região metropolitana de 14. E nossa vizinha Argentina, uma região metropolitana de uns 16, na verdade, talvez um pouco menos. Enfim, tem também agora em Bogotá, uma cidade, assim, uma cidade nova, né? Já é uma futura projeção, né? Ainda não, já está bem próximo, mas ainda não é considerado. E nos Estados Unidos você pode destacar Nova York e Los Angeles. Cidade do México, no México, inclusive junto com São Paulo, são as duas maiores aqui da América. Na Europa a gente só temos duas, Paris e Londres. E Moscou também, Moscou, Europa. Na Ásia tem várias cidades com megacidades. E na África surgem já algumas importantes, como Cairo, Lagos na Nigéria. Aqui ele colocou também aqui no Congo e Joanesburgo, na África do Sul. Já na Ásia tem muitas cidades, principalmente, e cada dia mais surgem novas cidades. É legal, eu até coloquei aqui as 20 maiores cidades do mundo e a gente coloca aqui, por exemplo, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das 8 primeiras, 8 ficam na Ásia, né, de população. Nova York, que ele está juntando uma região bem ampla. Ele está colocando Nova York, Nova Jersey e CT é o que? Eu vou pesquisar depois. E aqui depois vem China, Brasil, México, mas assim, a predominância hoje é na Ásia e acreditamos que nos próximos 50 anos o domínio principalmente de África e Ásia, nas mega cidades. Então quer dizer que as cidades, por exemplo,
Rafa, então por que eu ouço tanto falar de Londres, de Paris, de Nova York, de... Qual cidade que a gente ouviu falar? De Chicago, de Los Angeles, de Las Vegas. E mas as cidades não são as maiores do mundo, são bem menores que Tóquio, que Jacarta. Jacarta é uma cidade pouco conhecida. Manila, na Filipinas. Você conhecia Manila, na Filipinas? Você conhece os problemas urbanos de Jacarta, de Manila? Xangai eu acho que é mais conhecido, né? Tem muitos filmes. Agora, Karachi, Karachi? Onde fica Karachi? É a sétima maior cidade do mundo. E a gente não conhece. Por que a gente não conhece? Espera um pouquinho. Opa. Porque tem uma diferença entre necessariamente uma cidade ser uma mega cidade e ser uma cidade global. O que seriam cidades globais? Seriam cidades que têm uma importância internacional, uma influência muito grande. Coisas como, por exemplo, uma infraestrutura de classe mundial. O que seria uma infraestrutura de classe mundial? Sabe, estradas que, assim, de alto nível, estradas assim que duplicadas, que seguem aqueles padrões de segurança, grandes aeroportos, um fator muito importante, bolsa de valores, é um dos fatores mais importantes na definição de uma cidade global, o tamanho de uma bolsa da bolsa de valores, com outros fatores como por exemplo é, vida cultural, enfim, essas coisas que definem uma grande cidade. Não adianta ter 50 milhões de pessoas morando numa cidade, se uma cidade não tenha relevância necessariamente para o mundo. Obviamente, se tem muita gente, acaba surgindo uma importância, né? Porém, quais são as cidades mais importantes, as cidades globais? A primeira, por incrível que pareça, ou não tão incrível, dependendo da sua visão de mundo, é Londres. Londres, para quem não sabe, é o maior centro financeiro do mundo. Talvez agora tenha perdido a posição para Nova York por conta do Brexit. É uma cidade com uma vida cultural intensa, com uma qualidade de vida, entretenimento, ou seja, uma cidade global, uma cidade que tem uma influência global, uma cidade que todo mundo conhece Londres. Não tem um lugar no mundo que você chegar. Ah, você sabe o que é Londres? A pessoa sabe, não precisa conhecer pessoalmente, mas sabe onde fica, ou que existe pelo menos. Nova York também, cidade não tem nem preciso nem falar. Nova York é uma cidade super conhecida, com uma economia enorme. Você pega aqui, é até importante frisar, Londres você pega a região financeira, City of London, você vai depois em Nova York, na Wall Street, Tóquio é a maior cidade do mundo, cidade extremamente rica, onde está grandes sedes de grandes empresas japonesas, enfim, cultura, enfim, tem tudo. Transporte, Japão é fantástico nessa área de infraestrutura. Paris é uma cidade gigantesca, tem um centro financeiro importante, mesmo que menor que de Londres, se chama La Défense, enfim. É fantástico. Singapura é uma cidade completa, Amsterdã, que inclusive tem ganhado, muitas das empresas estão saindo de Londres, vão para Amsterdã, Rotterdam também, mas aqui é menos do que Amsterdã. Seul na Coreia do Sul, Berlim, Hong Kong, Sydney. Faltou uma aqui importante também que é Frankfurt, né, que é o centro financeiro europeu, Bruxelas, uma cidade que tem uma importância governamental enorme, mas digamos que as 10 primeiras são essas aqui. E eu creio que se a gente voltar às 10 primeiras, as 10 maiores cidades do mundo em população e você as 10 principais cidades do mundo, eu creio que você conhece muito mais as principais cidades do que as maiores cidades, porque elas são cidades mais importantes, não é legal falar, né? As cidades que têm uma influência maior. E quando a gente olha o mapa, dá pra ver isso. Você pode ver, você veja que na Europa é lotado de cidades globais. Os Estados Unidos tem muitas cidades aqui na costa leste e também na costa oeste, algumas, né? Que seria o que? Nos Estados Unidos a gente tem essa região aqui, Los Angeles, São Francisco, Seattle, né? E aqui na costa leste, aquele monte de cidade famosa que a gente conhece. Nova York, Boston, Chicago, o que mais tem aí? Washington DC.
Enfim, daí tem, claro, a cidade do México, uma cidade importante, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, uma cidade muito importante. Até Santiago entra com um grau mais baixo, mas seria considerado. Mas você veja que aquelas várias cidades de 10 milhões de habitantes que tem aqui na Ásia e que tem aqui na África, muitas vezes não são cidades globais. Um exemplo disso talvez já tenha mudado um pouco, mas até quando eu olhei recentemente era. Zurique, na Suíça, tem mais ou menos 300 mil habitantes. E é considerada uma cidade global no nível similar a, por exemplo, Cairo, no Egito, ou Lagos, na Nigéria. Então, você veja, uma cidade de 300 mil habitantes tem uma importância mundial, influência mundial, similar a uma cidade de 20 milhões de habitantes na África. Porém, é uma cidade extremamente rica na Europa, etc. Já é importante aqui justamente essa comparação que eu fiz. E esse mapa ele tá até um pouco. Não tá tão legal esse mapa aqui das mega cidades. Mas você veja a diferença entre onde está o foco das cidades globais e onde que está as mega cidades. Isso vai, claro, uma hora ter uma inversão, um acompanhamento, né, digamos, das equipara. Uma hora a economia ela acaba. A economia de países emergentes cresce mais do que de países desenvolvidos, então tende, né, uma hora, digamos, a haver mais cidades globais também na Ásia e na África, assim como onde haver mais cidades, megacidades com mais de 10 milhões de habitantes. Eu vou, talvez, na hora de deixar o slide, eu vou passar um vídeo muito legal. São cidades na China que são enormes e você ainda não conhece, fora Xangai, Pequim, Shenzhen, Hong Kong. Há outras diversas cidades com mais de 10 milhões, 5 milhões, que estão crescendo e tomando um espaço cada vez maior, né, nesse processo de urbanização rápido da China. E já trabalhando dois conceitos falando de urbanização rápida de megacidades, que é a ideia de conurbação e macrocefalia urbana. Bom, gente, o que é essa foto aqui? Essa foto aqui nada mais é que a região metropolitana de São Paulo, tá certo? É até legal eu colocar aqui. Então, o que eu estou tentando fazer? Gente, eu não tenho essa habilidade motora, mas basicamente São Paulo é assim. Aqui é São Paulo, tururu, tururu, aqui desce aqui, daí tem um pontinho aqui, daí tem uma zona sul enorme, meio desproporcional até, e depois aqui a zona leste, vai até aqui. Não ficou perfeito, mas digamos isso aqui é a cidade de São Paulo. As outras cidades aqui ao redor, por exemplo, eu vou pintar de vermelhinho, acho que fica melhor no pincel. Já aqui, por exemplo, é Guarulhos, a cidade ao redor aqui. Aqui é Osasco. Aqui é Barueri. Aqui é o ABC, é São Bernardo, Santo André, São Caetano. Daí tem Santo André Maior pra cá. Enfim, não está perfeito, mas digamos que segue essa configuração. Essa região aqui é Mogi das Cruzes. Aqui também é São Paulo, capital. Mas, bom, aqui já começa Cotia, Santana do Parnaíba. Enfim, aqui tem já cidades ali do Alto Tietê também. Tem Suzano, Itaquaquecetuba. Aqui é Arujá. Enfim, são todas cidades que você pode ver que elas estão junto com São Paulo. A gente não consegue a gente não consegue meio que olhando de cima diferenciar onde que começa uma e termina a outra. Isso é uma área conurbada. Basicamente as cidades crescem tantos que meio que você já perde a divisa delas. Isso gera um problema social que as prefeituras muitas vezes querem jogar com a barriga. Vamos supor, se tem uma favela ali, você fala, não, ali eu não vou fazer o posto de saúde porque é do outro município. Ah, não, mas a água, quem vai fornecer água é o outro ali, sabe? Não, é o outro cara. É tipo assim, sabe o negócio de filho feio não tem pai? Isso que acontece muitas vezes com as áreas conurbadas.
infelizmente, é uma realidade. Já a macrocefalia urbana, já que essa questão envolve também, que é que as cidades elas cresceram tão rápido, tão desordenadamente no Brasil, que a gente acaba meio que é desproporcional a quantidade de serviços com o tamanho da população, com a atividade econômica e essa desigualdade entre regiões. Então fica essa macrocefalia. Pensa numa coisa tipo maior do que poderia ser. Imagine que seu cérebro cresça mais do que seu crânio. Essa meio que é a ideia. Não é bem ideia, mas pensa nesse exemplo que você não esquece. Já o conceito de megalópole. Megalópole, imagine uma conurbação, mas muito grande mesmo. Ixi, peraí que aqui não apagou. Isso. Vamos supor. Aqui, se você está reconhecendo, aqui é a região metropolitana de São Paulo. Aqui é a região metropolitana de Campinas. Aqui é a região metropolitana de Sorocaba. Essa outra manchona aqui é a região metropolitana do Rio de Janeiro. E você pode ver que está fechando aqui. Então, meio que as cidades estão ficando tão grandes, tão populosas, que elas estão se juntando. O primeiro exemplo, quando surgiu esse termo, é a Boswash. Boswash é de Boston e Washington. Aí fica Boswash. E nesse meio tem o que? Tem Nova York, tem New Jersey, tem Boston, né? Claro. Washington. Tem mais uma cidade que fica ali no... acho que é... Filadélfia. É isso mesmo, gente. É Filadélfia, eu tava olhando aqui. E, enfim, é muita gente. Toda a região de Connecticut, do estado americano. E tem outra, megalópole nos Estados Unidos, que é a San. É a San Francisco e San Diego. San Diego, para quem não sabe, fica na fronteira com o México, é fronteira com Tijuana. E até até San Francisco, que é depois de Los Angeles. Então fica meio que São Francisco, Los Angeles e San Diego. E fora essa tem várias ao redor do mundo. Por exemplo, no Japão tem uma ou duas megalópolis que vai tipo... passa por Osaka, Tóquio, enfim, Hiroshima, tem várias cidades formando uma megalópole. E aqui no Brasil a gente tem a nossa formação, nossa megalópole, que é a Rio-São Paulo. A gente ainda não tem nenhum nome legal, tipo Boswash, mas acho que Riusp não fica legal não. Mas enfim, é Rio-São Paulo, nossa megalópole. E aqui, pera um pouquinho, passando mais. Outra coisa importante que eu tinha que frisar é que tem alguns exercícios que eu andei olhando na internet na hora de montar o slide, que eles não consideram, até um estava, se não me engano, em um site, acho que era o Brasil Escola ou Mundo do Vestibular, que tinha uma tornada de uma questão perguntando sobre as metrópoles brasileiras, e você assinala as alternativas que contenham apenas metrópoles. O que é interessante é que, por exemplo, eles colocaram uma alternativa que tinha Florianópolis, e essa alternativa estava errada por ter Florianópolis. Mas hoje, Florianópolis já é considerada uma metrópole. Então a questão está errada. E claro, a principal metrópole é São Paulo, que tem uma área de influência que estão colocando de 49 milhões de pessoas. Ou seja, muita gente. Aí você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, uma área de influência de 17 milhões de pessoas, e Brasília, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Belém, Goiânia. Até agora sim. Florianópolis, Manaus, Vitória no Espírito Santo, Campinas. E pela uma segunda. É legal, né? Que São Paulo tem duas. Tem Campinas e São Paulo mesmo. São Paulo, né, gente? Fazer aqui. Tá. Outra coisa importante de destacar é que, por exemplo, Florianópolis, isso que é complicado nessas perguntas de região metropolitana brasileira, porque no estado de Santa Catarina, eles dividiram o estado todo em regiões metropolitanas. Então não existe uma cidade que não faça parte de alguma região metropolitana. Por exemplo, do lado de Florianópolis, ali tem uma cidade, se não me engano, como que era? Acho que é Palhoça? Não sei. Enfim, vamos supor, tem também Navegantes. Navegantes que é perto de Itajaí, que fica perto de Balneário Camboriú. Então virou toda a região metropolitana de Itajaí. Joinville fica próximo de não sei quem, então veio a região de Joinville. Então, não é uma região metropolitana de fato, mas o estado de Santa Catarina
meio que declarou todo mundo região metropolitana. Não é geograficamente, digamos, certinho, mas foi o que aconteceu. E, enfim, é uma coisa também estadual, né? Então tem que falar. Já aqui é importante colocar alguns exercícios. Esse daqui é da FUVEST, eu não vou mandar gabarito, ele vai ser só mesmo comentado. Que é de uma região aqui de São Paulo, que é a região do Morumbi, fica na zona sul de São Paulo, na zona oeste também, sul e oeste. E ela lá fica presente a favela de Paraisópolis e o bairro de Morumbi, que é um bairro famoso aqui também. E o que acontece? Lá tem uma favela gigantesca, que é, acho que é a primeira ou a segunda maior favela de São Paulo, é Paraisópolis e Heliópolis. E do lado fica um bairro nobre, extremamente nobre, um bairro considerado de luxo aqui. Ou seja, isso acaba criando uma desigualdade, um lugar muito próximo, que é o que estava comentando. Aqui está falando, baseado nos pontos cardeais, onde ocorre a maior concentração de domicílios na área destacada. Gente, ó, o que ele está perguntando aqui? Para você saber também leste, norte, sul, leste, oeste. Bom, isso é interessante, né? Para cá fica oeste, para cá fica leste e para cá fica sul. Então, na realidade, a região leste, né? Aqui bem leste, porque aqui norte, sul, é onde está mais concentrada a população. A concentração urbana é muito grande. Já na segunda... Por que é muito grande? Porque as residências, né, de áreas como favelas são muito densas. Já explique por que no mapa prismático há uma grande área rebaixada em vermelho, enquanto há uma pequena área ao sul caracterizada com forma elevada em azul. Basicamente isso aqui está falando da renda, ou seja, nós temos aqui uma região extremamente luxuosa, que é essa região de azul, que está até antigo, porque IBGE é 2010, porque a renda com certeza é bem maior do que esses 10 a 1.200 a 12.500 renda média. E enfim, então você tem aqui toda essa região, essa regiãozinha aqui extremamente rica, que seria mais ou menos aqui, deve ser algum condomínio mais caro, alguma coisa. Uma região, o restante também de uma renda mais alta, né, que é a classificação verde. E aqui embaixo uma área extremamente de baixada mesmo, quase que uma recessão, né, na geografia pensando, que seria a renda dessa área mais pobre, que é Paraisópolis. E aqui apresenta dois problemas de infraestrutura urbana. Lembra do conceito de macrocefalia? Então tem uma carência muito grande de serviços, como por exemplo transporte, qualidade, falta saneamento básico, essas coisas realmente de áreas invadidas, áreas que sofreram um processo de favelização. Já aqui na nossa próxima questão, tem uma questão realmente dessa aula. Bom, na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomeração urbana atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que são no topo da hierarquia urbana e que se protagonizam a economia mundial, são cidades globais. Bom, por que não metrópoles? Porque toda cidade global é uma metrópole e de fato é o topo da hierarquia urbana mundial. E aqui já é uma questão de verdadeiro ou falso, eu tinha que colocar isso aqui, né, na animação, mas não foi, tá bom. A Revolução Industrial transformou a vida da população mundial, que passou a se deslocar para as cidades em busca de trabalho nas indústrias. Sobre a urbanização da população mundial, julgue as alternativas a seguir. E o que? Bom, o avanço da urbanização. A urbanização mundial iniciou-se no Japão, principal centro industrial e exportador do século XIX, o que promoveu uma redução da taxa de mortalidade. Bom, de fato, houve uma redução da taxa de mortalidade com a Revolução Industrial, porém não começou no Japão, começou, como vocês sabem, no Reino Unido. E o Japão nunca foi, até foi, se não me engano, um período depois da Segunda Guerra Mundial, o principal exportador, mas não começou no Japão. Enfim, o erro aqui é o Japão. Já a segunda afirmação diz:
O avanço da urbanização mundial transformou o crescimento natural vegetativo da população. Tá certo, de fato, a urbanização mudou o ritmo de crescimento. No primeiro momento, é igual a gente teve naquela aula de teorias demográficas, então houve um aumento pelas melhoras da condição de vida e depois uma redução na taxa de natalidade, de crescimento vegetativo. Terceira, as condições sanitárias foram melhoradas nas cidades, tendo como consequência a redução de doenças endêmicas e epidêmicas. Isso é uma verdade absoluta. É importante a gente lembrar que tem até alguns casos muito famosos, como por exemplo a epidemia de... Qual a doença quando você pega de leptospirose em Londres no século XIX, depois quando começaram a adotar, né, de fato os esgotos, rede de esgoto, essas coisas, água encanada, começou a melhorar e muito, reduzir muito a... Nossa, eu tô cansado já. O espalho, né, dessas doenças aí causadas pela falta de higiene, saneamento básico, então isso é muito importante. Bom, e a inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho tem reduzido taxas de fertilidade nas populações urbanas, isso é realidade. A gente sabe que quando a mulher, o casal no geral, tem que os dois trabalham e a mulher tem que muitas vezes abrir mão do trabalho para cuidar do filho, as coisas, ela acaba pensando mais em ter ou não a criança. E já essas duas últimas questões, né, elas estão sem gabarito. Bom, segundo a hierarquia urbana, as cidades mais importantes de um país, as que comandam a rede urbana nacional, estabelecendo áreas de influência, correspondem às metrópoles nacionais, as mais importantes de um país. Já a última questão, de acordo com a classificação do IBGE, as metrópoles recebem denominações de acordo com seu tamanho e área de influência. Das metrópoles listadas abaixo, qual ou quais correspondem à categoria de metrópole nacional, ou seja, metrópoles de um grau nacional. Bom, isso é interessante. Eu te falei, vai muito até da questão do IBGE, porque, por exemplo, porque essa questão do IBGE é uma coisa muito interessante. Essa questão, ela não está só aqui, se você olhar na internet você vai achar, até naquele site Brainly também algumas respostas, e as pessoas estão errando, tá? Isso aí eu acho que já caiu até em prova minha, eu errei, que a única grande metrópole nacional é São Paulo. A gente vai seco em colocar Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Mas não, tem que... Metrópole nacional? Sim, as três são. Grande metrópole nacional? Apenas São Paulo. A gente pode até voltar aqui, ó, no slide de... Cadê aqui? Tá vendo? Grande metrópole nacional. São Paulo. Metrópoles nacionais, daí sim. A gente podia colocar Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte também, aqui, né, mesma coisa. Mas, de fato, agora, grande metrópole nacional, só São Paulo, só a região metropolitana de São Paulo, São Paulo capital, no caso. Bom, gente, essa foi a aula, não foi mais longa do que a outra. Tô até cansado de falar, mas tchau, tchau. Beijos e abraços.